Forte, bíblica e poderosa, parte 7. Mas para me ajudar hoje, eu tenho a participação do nosso grupo de teatro, o Graça em Cena. Vamos ver uma sketch rapidinha, porque ela vai estar inserida no tema desta noite sobre como viver um amor para sempre. Vamos recebê-los então, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Tem gente nova no elenco. Carlos Alberto e eu vamos fazer 8 anos de casado. 8 anos não é qualquer coisa. 8 anos são 8 anos. E eu vou tentar de tudo mesmo, para convencer e conseguir chamar a atenção de Carlos Alberto para mim. Ultimamente ele não tá conseguindo prestar muita atenção em mim, então acho que o problema sou eu. E, meu amor, eu preparei um banho para ele. Sabe, aquela banheira gostosa para ele relaxar e prestar bastante atenção em mim. E já está na hora de Carlos Alberto chegar. Carlos Alberto, meu amor, você chegou. Oi. Oi, amor. Oi. Carlos Alberto, amor, meu querido, tudo bem, amor? Como que foi o seu dia? Tudo bem. Tudo bem? Carlos Alberto, Carlos Alberto, eu preparei um banho pra você, Carlos Alberto. Tão gostoso, aquele banho com sais que você gosta, aquela banheira gostosa. Deixa eu ver primeiro a Fátima Bernardes. Fátima Bernardes. Carlos Alberto, vamos discutir a nossa relação, Carlos Alberto? Discutir? Não é discutir, é só Eu já discuto o dia inteiro. Fico o dia inteiro discutindo com todo mundo. Você quer discutir relação? Carlos Alberto, eu queria saber o seu planejamento familiar. Eu queria ter filhos, Carlos Alberto. Eu me sinto tão sozinha. Carlos Alberto? Depois. Deixa acabar a Fátima Bernardes. Fátima Pode? Tudo bem. Pode. Fátima Bernardes. É, a Fátima Bernardes. Fátima Bernardes. Carlos Alberto podia se espelhar na Fátima Bernardes e ter vários filhos de uma vez, porque eu não me sentiria tão sozinha, né? E no dia seguinte... Gente, fui ao salão e as minhas amigas me disseram que eu tenho que inovar. Eu tô muito, assim, comumzinha, sabe? E aí me falaram, olha, coloca uma echarpe, sabe? Solta os cabelos. E aí Carlos Alberto vai prestar atenção em você. E aí... Carlos Alberto vai prestar atenção em mim. Afinal, são 8 anos de casado, né, gente? E eu fui ao salão e minhas amigas me falaram pra eu tentar. Amor, você já chegou? Já? Querido, Carlos Alberto, eu fiz um jantar gostoso pra gente, Carlos Alberto. Dá pra esperar um pouquinho? Esperar um pouquinho. Você viu que eu cheguei mais tarde hoje? Lá na empresa eles pediram esfirra. Aí eu comi esfirra. Esfirra, Carlos Alberto, tive esfirra. Carlos Alberto, eu fiz a torta que você gosta, sua mãe me deu a receita, eu fiz tudo tão direitinho, Carlos Alberto. Vamos jantar primeiro, depois você vê. Eu tô respondendo alguns twitters e alguns e-mails que eu tenho. São importantes pra mim. Carlos Alberto. Tá com algum problema? Problema eu? Não, Carlos Alberto. Você tá assim, ó. Não, problema nenhum, Carlos Alberto. Carlos Alberto, você não pode ver isso depois, amor? Não, é importante pra mim. Não é importante pra mim, é importante pra ele. Tudo bem. E só são 12, é rapidinho, ó. Meia hora. Meia hora? Tudo bem, E Carlos se Alberto. você fica me atrapalhando é pior, né? Vai demorar mais. Vai demorar mais. Tudo bem, Carlos Alberto. Amor, fica à vontade. Termina e só são 12. É. Tá. Se ninguém responder, é só 12. Entendi. Mas vai que alguém responde, aí demora um pouquinho. Gente, que são meia hora para 8 anos de espera. Eu já sei, eu acho que eu vou tuitar com o Carlos Alberto. Quem sabe se ele me dá atenção, né? E no dia seguinte... Bom, gente, tô pensando até em colocar silicone. Porque, olha, já tentei inovar, soltei os cabelos, mas tá difícil. Então, falaram que agora a moda é cor. Vou colocar cor, né? Quem
sabe assim, bem colorida, Carlos Alberto me nota. Porque Carlos Alberto, eu acho que tá com problema de saúde, gente. Eu acho que tá problema nos olhos. E me falaram que eu tenho que colocar cores na vida. Uma maquiagem básica não resolve. Vamos tentar, Carlos Alberto. Amor. Tô bem, né? Amor. Cheguei. Ainda bem, né? Ainda bem, amor. É. Amor. Já até começou o jogo do Verdão. Do Verdão? É. Então, falando em cor, Carlos Alberto, você percebeu alguma coisa diferente em mim, Carlos Alberto? Não. Tem alguma coisa diferente nela? Carlos Alberto, meu cabelo. Eu sempre fui moreno, olha a cor que tá meu cabelo agora, Carlos Alberto. Gente, eu sempre pensei que era dessa cor. Como assim dessa cor, Carlos Alberto? Carlos Alberto, são 8 anos, você sempre me achou que eu tinha o cabelo cor de rosa. Tá assistindo o jogo do Verdão? Verdão, Carlos Alberto foi ao sócio. Não, sai da frente! Sai da frente! Gol, 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 gol! Gol do Verdão! Ué! Verdão. Amanhã ninguém me liga. Carlos Alberto, posso te pedir um abraço? Depois, tô assistindo o jogo, já falei pra você. Deixa eu assistir o jogo. Hoje é meu dia de descanso. Olha só, segunda-feira eu cheguei, tava cansado. Terça-feira eu cheguei e trabalhei até mais tarde. Hoje, cheguei, o elevador em manutenção. Tive que subir as escadas. Então agora é meu descanso. Quero assistir o jogo. Quero assistir o jogo. Seu descanso. É. Então tá bom, fica com o Verdão, Carlos Alberto. Depois você vai dizer que eu não tentei, Carlos Alberto. Gente, casamento, não valeu de nada. Não, ninguém vai me cuidar hoje. Bom, eu tentei. Não foi batom, não foi nada. Carlos Alberto não presta atenção em mim. Depois Carlos Alberto não pode falar que eu não tentei. Acabou o jogo, Verdão ganhou. Será que ela fez alguma coisa para eu comer hoje? Hein? Vou ver, né? Amor, amor, amor. Alguém viu para onde ela foi? Para lá ou para cá? Amor, amor. Cadê você, amor? Amém, para a glória do Senhor. Vamos ouvir a voz de Deus? Vamos? Um pouquinho, né? Bom a gente ver um pouquinho para pensar. O que está acontecendo por aí? O que está acontecendo dentro das casas, das famílias? Também das famílias cristãs. Diz a palavra do Senhor em Romanos 15, 7 a 9. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. As famílias do nosso ministério hão de glorificar a Deus neste mundo e de cantar louvores ao nome do Criador, porque Ele está cuidando de cada família aqui representada. Oremos a Deus. Pai bendito, Pai amado, Deus de todo poder e de toda graça, nós estamos aqui, Senhor, preparando-nos, Pai, para desfrutarmos da Tua bênção sobre as nossas famílias, Pai. Porque muitas coisas precisam ser
arrumadas, reedificadas. Muitas coisas precisam ser corrigidas. Muitas coisas precisam ser deixadas. Outras transformadas. Por isso, Senhor, falo a cada coração. Continue instruindo, educando, orientando, ensinando, consolando. Ó Deus, Tu podes, Jesus, tornar tudo que é velho em novo. Tu podes de um deserto fazer um pomar, Jesus. Portanto, Pai, sejam jovens, sejam velhos, sejam casados, sejam divorciados, separados, viúvos, solteiros. Tu tens para nós, Senhor, um plano perfeito de vitória em família. E nós nos submetemos agora à autoridade da Tua palavra, ao mover do Teu Espírito Santo, porque ninguém pode impedir o Teu agir na vida de um filho que crê, que se submete à verdade que vai libertá-lo, Senhor. Por isso, Pai, expomos diante do Teu altar, do Teu trono de glória, as nossas famílias, as nossas vidas. E nós, Senhor, esperamos em Ti um conserto, algo diferente, algo novo, real, algo concreto, algo divino, para que a nossa casa seja de fato o jardim do Éden prometido, um lugar de deleite. Oramos com fé, em o nome santo de Jesus, e todo o povo de Deus diz amém e amém, para a glória de Deus, que assim seja. Obrigada, Tiago. Obrigada, Ciro. Meus irmãos amados, ovelhas preciosíssimas de Jesus, filhos na fé, família bendita de Deus sobre esta terra. Nós voltamos hoje a dar ênfase nas questões da família, porque é nossa responsabilidade ensinar o povo de Deus, ensinar as famílias de Deus, ensinar os casais de Deus a terem um comportamento padrão bíblico. Diga, padrão bíblico. Nós somos famílias cristãs e, como tais, nós temos que ter um padrão bíblico em nossa família. Para nós, não interessa o padrão do mundo, o padrão da Globo, o padrão da Record, o padrão da lei. Para nós interessa o padrão bíblico, gracioso, cristão. Nós que somos chamados de cristãos, temos um padrão de vida, temos um modus vivendi, como disse o nosso bispo Rai no ofertório. Nós temos uma maneira de nos conduzir e de nos comportar nesta terra. É a maneira de Deus. Dizer que é cristão e não ter no seu dia a dia a maneira bíblica, o padrão bíblico, é chamar a todos de bobos. Porque o cristão, de fato, ele dá testemunho do seu modo de vida. Ele, da maneira como vive, como leva a sua vida e a sua família, os seus negócios, a sua relação com as pessoas, é daí, do seu testemunho, que se nota, que se percebe, se ele de fato serve a Cristo, ou se ele finge que serve a Cristo e serve ao Deus deste mundo. Hoje, eu quero me dirigir especificamente aos casais, aqueles também que vão se casar, ensinando-os a viver o amor para sempre, ou a viver um amor para sempre. Há uma pesquisa que mostra que no Brasil, 95% das pessoas se casam ou querem se casar. Então veja aqui, a grande maioria, a esmagadora maioria, deseja o casamento. 95% se casa ou quer se casar. Então, as pesquisas também mostram que de todas as pessoas que se casam, 50% se divorciam. É estarrecedor. Metade dos casamentos terminam em divórcio. Das pessoas que se divorciam, desses 50% que se divorciam, 75% dessas pessoas buscam um segundo casamento.
Destas pessoas que buscam um segundo casamento, 45% voltam a se divorciar. Então, há um círculo vicioso hoje, desta coisa do casa, descasa, casa de novo, descasa, casa outra vez, descasa. Só que ninguém se casa planejando ou desejando um divórcio. Ninguém se casa esperando que depois de alguns anos o casamento se rompa. Nenhuma separação é planejada. Nós não conhecemos ninguém que veio ao altar, que nós casamos e que no altar a pessoa dizia: estou planejando me separar daqui a algum tempo. Não existe isso. As pessoas que se casam não planejam se divorciar, não planejam se separar. Ou seja, ninguém casa com esse objetivo. Então, como é que o altar da igreja pode ajudar estas pessoas? Como é que o altar da igreja pode lhe ajudar? Você que se encontra, como eu, nestes 95% dos brasileiros que se casam ou que querem se casar. Por que tantos casamentos fracassam? Por que tantos casamentos morrem? A pesquisa diz que 50% dos casais casados no Brasil se divorciam. 50%. Então, nós precisamos saber que existem ingredientes que fazem o casamento ser um casamento feliz. Que fazem o casamento ser um casamento eterno, um casamento duradouro. Há ingredientes que fazem com que as pessoas se grudem de tal maneira que se tornem de fato, como diz a Bíblia, uma só carne, uma só pessoa. E que nunca se separem. Existem ingredientes que fazem um casamento bíblico ser de fato forte e poderoso. E quem é que gera esses ingredientes? Deus, através da Bíblia Sagrada. Então, quais são esses ingredientes, ou quais são os tais ingredientes que nós, cristãos evangélicos, precisamos ter na nossa relação matrimonial e que constroem uma relação firme, que constroem uma relação sólida, uma relação feliz? Porque nós não podemos imaginar na obra de Deus casa e descasa. Nós não podemos conceber na obra de Deus esse círculo vicioso do casar, descasar, ir para o segundo casamento, descasar e ir para o terceiro casamento, de forma alguma. Nós temos que gerar, através do ensino da palavra, a motivação para que o povo de Deus nesta terra tenha famílias sólidas. Homens e mulheres casados que se queiram até a morte. Porque é isso que essas pessoas juram diante de Deus, diante do altar. Até que a morte os separe. Não até que uma briga os separe. Até que uma crise financeira os separe. Até que uma terceira pessoa os separe. Não é isto. Então, eu creio que esta mensagem vai ajudar muitas pessoas a entenderem o que é a solidez de um casamento cristão. Porque casamento cristão é o que está na Bíblia, não é o que os cristãos estão dizendo por aí que é um casamento cristão. O que eles acham que é o que Deus diz que é o padrão, que é o modelo bíblico. Então, nós vamos conhecer os ingredientes, alguns deles hoje, que fazem um casamento sólido, um casamento firme, um casamento indissolúvel, um casamento feliz. Primeiro ingrediente, aceitação. Aceitação, lógico, é o básico, é o mínimo necessário para um casamento ir adiante. É a aceitação do cônjuge. Em Romanos 5:7, diz o Senhor: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Então, o que significa exatamente morrer por um bom, por um justo? Nós temos que, quando falarmos do padrão de casamento, sempre pensarmos no relacionamento Cristo-Igreja. Porque Cristo amou de tal maneira a sua noiva, a sua esposa, que ele foi às últimas consequências, ele foi
à cruz, ele foi à morte por amor. E ele morreu por alguém que não era justo. A sua igreja cheia de pecados. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que olhar para Jesus, né? E nós temos que nos animar a fazer alguma coisa pela outra pessoa, pelo justo. O nosso cônjuge tem que ter a nossa aceitação. E isto vice-versa. Acolhei-vos. Aceitai-vos. Nós temos que nos aceitar. Há pessoas que se casam e vão buscar um perfil bíblico no mundo. Não existe perfil bíblico no mundo. Então, isto precisa ser entendido. O perfil bíblico não está na novela Insensato Coração. Mas há cristãos que assistem e tiram de lá inspiração até para o seu próprio casamento. Vão se dar muito mal. Há pessoas que se casam e não buscam um perfil bíblico. E quando se casam, as diferenças são tão grandes que não se aceitam, que as pessoas não se acolhem. E isto é lamentável. Isto é terrível, isto é tremendo. Quando não há interesses em comum e só existem diferenças, o casamento se torna muito difícil. Os casados sabem muito bem do que eu estou dizendo. Se não houver um interesse em comum, só diferença, esse casamento é difícil. E os jovens precisam ser alertados disso. Porque às vezes bate aquela paixão, aquela atração fatal, e de repente vão para um casamento, mas não observaram as diferenças. E às vezes tem ali um ideal, mas não perceberam que muitas diferenças podem trazer sérios problemas na unidade do casal. Quando não há interesses em comum, só existem as diferenças, o casamento vai se tornar muito difícil. Há pessoas que têm horários muito diferentes. Não é horários que podem ser adaptados. Você já ouviu falar de relógio biológico? Há pessoas que são do dia, há pessoas que são da noite. Você imagina uma pessoa do dia casando com uma pessoa da noite. Num certo momento, isto vai trazer um problema, vai trazer um conflito. Porque um está super bem acordado, funciona, trabalha, pensa, se envolve, está cheio de manhã. E o outro faz isso à noite. Quando o outro está cansado, já gastou as energias de manhã, ou está começando a se animar. Isso é problema. Conversas diferentes. Se os mundos são diferentes, isso tem que ser pensado. Conversas diferentes não tem unidade. E onde não há unidade, há problema, há divisão. Expressões diferentes, a maneira de lidar com as coisas, a maneira de expressar as coisas de forma totalmente diferente. Interesses diferentes. Pessoas que gostam de coisas opostas, que se interessam por coisas opostas, que querem ir em direções opostas. Culturas diferentes. E aqui entra não só a cultura racial, étnica, mas entra também a cultura educação. O berço de conhecimento, isso dá problema. Educação diferente, berço de educação diferente, nível financeiro muito diferente. Não adianta nós ignorarmos estas coisas, os jovens precisam saber, isso aqui vai lá na frente, quando a paixão passa e fica o dia a dia, a convivência, isto aqui vai gerar algum tipo de problema. Idades diferentes. Amado, é um caso em 1 milhão, que uma idade diferente dá certo. É muito raro. Hábitos diferentes, maneira de vida diferente, o que a pessoa habituou-se a fazer desde a sua infância até a sua idade adulta. Isto aqui é sério. Costumes diferentes, costumes à mesa, costumes de relacionamentos, costumes de família. Temperamentos diferentes não tratados por Deus. Isso aqui é o maior problema para que as pessoas convivam. Um gosta de falar, o outro não gosta de falar. Um é todo para fora, o outro é todo embutido para dentro. Vive uma guerra, porque isso incomoda o outro que é diferente. Sonhos diferentes.
objetivos diferentes, planos diferentes, ministérios diferentes. Então, não ter coisas em comum não é normal, não é bom, é difícil de aceitar, é difícil de acolher. Então, como a aceitação é um ingrediente básico numa relação, prestem atenção, porque coisas muito diferentes são mais difíceis de serem aceitas no outro. Agora, nós podemos ser diferentes, mas nós temos que viver com interesses comuns. Então, nós podemos ter diferenças humanas, diferenças na carne. Cuidado, porque se elas forem muito discrepantes, não é tão fácil assim. Mas ainda que elas existam, tem que ter objetivos em comuns, interesses em comuns, até sonhos em comuns, para se superar as diferenças que nós temos na carne. A minha pergunta nesta hora é: você aceita as diferenças do seu cônjuge? Porque a aceitação, ela é muito importante numa relação. Todos nós somos imperfeitos na carne. Mas quando nós temos interesses e objetivos em comum, sonhos em comum, nós vemos as imperfeições e nós aceitamos estas imperfeições, tanto nossas como do nosso cônjuge. Então, a vitória numa relação sólida começa por aceitar o outro como o outro é. Se você não aceita as diferenças e acolhe as diferenças, é impossível ter um casamento sólido e vitorioso. Se você não aceita as diferenças e você fica ali sempre, não é? Com essas diferenças não acolhidas, não arrumadas, com um interesse comum, com um sonho em comum, com um objetivo em comum, é muito difícil um casamento ser sólido e ser vitorioso. Romanos 14, 13 diz: não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão, ao vosso marido, à vossa esposa. Então, não julgue o seu marido, não julgue a sua esposa. Nós estamos todos no mesmo barco, amados, estamos todos aqui aprendendo, e graças a Deus por isso. Então, aceite o seu cônjuge como ele é. Sem esta aceitação, o casamento pode acabar. Os jovens solteiros têm a chance divina de perceberem tudo isso antes, Natália, e irem com convicção, com consistência para uma relação, para um casamento. Mas os casados já estão nesta relação. E os casados que estão nesta relação precisam aprender a aceitar as diferenças, porque elas existem, já são realidade. Se você não aceita, o seu casamento pode acabar. Então este é o primeiro ingrediente, diga, aceitação. Segundo ingrediente para um casamento duradouro, para o resto da vida. Atenção. Atenção foi a temática do Graça em Cena, nessa esquete que eles apresentaram, não é? Todos nós, sem exceção, precisamos de receber atenção das pessoas. Quanto mais receber atenção do cônjuge, receber atenção do marido, da esposa. Em 1 de Pedro 1, 22 diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Vejam que a palavra diz ardentemente, um amor não fingido. Amor ardente exige atenção. Amor não fingido exige dar atenção. Então, às vezes a esposa veste um vestido novo. Às vezes a esposa corta o cabelo. Às vezes a esposa aparece com uma peruca de outra cor. Muda a cor do esmalte que usa há anos. Muda a cor de um batom. O marido não consegue ver nada. Como o infeliz do Carlos Alberto. Ora, por quê? Porque não consegue dar atenção. Às vezes o marido consegue uma promoção na empresa, compra um carro,
sei lá, foi reconhecido lá fora, conta a esposa, e ela não lhe dá nenhuma atenção. Não comenta aquela promoção, aquela novidade, aquele acontecido. Quero fazer uma segunda pergunta, você casado, casada. Você se lembra quanta atenção você dava quando você namorava? Quando você ficou noivo? Quanta atenção você dava? A pessoa parecia, às vezes não tinha mudado nada. O que você fez? Nada. Ah, mas tem uma coisa, não tem nada. É o amor, é a atenção, não é? É a aceitação. Então, os anos às vezes passam e as pessoas deixam de aceitar e começam um grau de desatenção muito grande. Ah, bispa, mas peraí. Quando eu namorava era tudo diferente. Agora eu tenho que trabalhar para pagar as contas. Agora eu tenho uma renca de filhos. Agora eu tenho outras preocupações. Ouça, meu irmão. A sua esposa precisa da sua atenção. Ela é prioridade na sua vida. Ela vem antes dos seus filhos e antes das suas contas. Isto é ingrediente bíblico para um casamento sólido, forte, feliz. Isso para as mulheres também. O seu marido, minha irmã, precisa da sua atenção. A prioridade não são os filhos, como alguns pensam. A prioridade é a esposa, a prioridade é o marido. Ouçam, pais, não são os filhos que dominam os pais. Não são os filhos que fazem os pais se adaptarem a eles. Pelo contrário, são os filhos que têm que se adaptar aos pais. Existem famílias de pernas para o ar, vamos dizer assim. Porque os pais estão tentando se adaptar aos filhos, está errado. Filhos se submetem aos pais, filhos obedecem aos pais, filhos se adaptam à rotina e à vida dos pais. É bíblico. A inversão desses valores é que gera tudo o que nós vemos na sociedade, o desajuste, a rebeldia, a confusão, a falta de autoridade, a falta do cabeça, da mãe ditosa. Tudo foi invertido. Está tudo fora do padrão bíblico. Eu aprendi quando os meus filhos nasceram, com um homem que era um pediatra maravilhoso. Não era cristão. Ele me ensinou um princípio da criação de filhos, humana. Ele disse, como são os horários de vocês? Nosso horário é complicado, porque eu tenho uma academia, fecha às 10 horas, eu vou cedo, vou ter que levar o bebê. Ele disse, vamos combinar o seguinte, sua bebê, os seus bebês, vão se adaptar aos horários de vocês, porque se vocês tentarem se adaptar ao horário dos bebês, vocês vão ficar loucos, vão perder o negócio. E nós aprendemos isso. E fizemos eles acordarem às horas que nós precisávamos acordar, dormir às horas que nós dormimos, comer na hora que nós comemos, sair na hora que nós saímos. E foi uma bênção a nossa vida. Só que se comparada à maioria da sociedade, era meio estranho os nossos horários. Mas nunca tivemos nenhum conflito, nenhuma doença, nenhum problema, nenhuma crise, sabe? Nada. Porque nós entendemos que filhos se adaptam aos pais. Filhos se submetem, filhos se moldam aos pais, e não ao contrário. Muito bem. Você sabe qual é o oposto do amor no casamento? Porque nós estamos falando aqui de atenção. Quem ama, dá atenção. Quem ama, presta atenção. E o oposto do amor não é o ódio, não, como alguns pensam. O oposto do amor no casamento é a apatia. A pior forma de rejeição que um homem faz à sua mulher, ou que a mulher faz ao seu marido, é a apatia. É ignorá-la, é ignorá-lo, é não dar atenção. Isto é a pior forma de rejeição. Todo mundo precisa de atenção. Até o seu cachorro precisa de atenção. É ou não é verdade? Meu amado, não dá atenção para o seu cachorro. Um dia. Deixa ele lá fora. Não dá atenção, não cuida dele. O que ele faz?
ele grita, ele chora, ele arranha a porta, ele come tudo. Ele faz chamar a tua atenção, ele uiva, ele faz uma baderna, ele vai dar sinal de que eu estou aqui, alguém me dá atenção. Ora, se o cachorro precisa de atenção, e a mulher que Deus te deu, e o marido que Deus te deu, pense, não é? Se o seu cachorro precisa de atenção, a sua gata, muito mais. Ainda bem que eu não tenho cachorro. É um a menos. O seu gato precisa muito mais de atenção. Amém? 1 de Pedro 3,7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração, atenção para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, dá atenção para ela, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. O que é esta consideração? É dar atenção à sua mulher. Se você não dá atenção à sua esposa, não a trata com dignidade, se você não tem reconhecimento, se você a ignora, se você tem apatia, as suas orações são o quê? Interrompidas. Então, ingrediente número 1 para ter um casamento sólido, feliz, duradouro, qual é? Aceitação. Segundo ingrediente, atenção. Então, tem que aceitar e tem que dar atenção ao cônjuge. Terceiro ingrediente, ajustamento. O que é isso? O casal tem que se ajustar. O casal tem que se adaptar. Efésios 5:21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O que é este sujeitar? Este sujeitar ao outro é o ajuste mútuo. O homem é o líder espiritual da casa, espiritual, não carnal. O homem é o rei, o sacerdote, o profeta. A esposa deve seguir a sua liderança, ajustando-se os dois mutuamente, cooperando um com o outro. Onde não há ajustamento, é porque as pessoas são imaturas, é porque as pessoas são egoístas, só pensam nelas. Então, isso é falta de ajuste. Tem que se ajustar, tem que se submeter um ao outro para o casamento não fracassar. As pessoas aí fora chamam incompatibilidade de gênio ao egoísmo, ao não ajustamento, à imaturidade. Quando vão se separar, os juízes dizem, mas por que a separação? O advogado alega, por incompatibilidade de gênio. Em outras palavras, por criancice, por imaturidade, por falta de ajustamento, por egoísmo. Romanos 14:19. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Nós temos que seguir as coisas da paz. Nós temos que nos aceitar. Nós temos que nos acolher. Nós temos que nos ajustar. Então, ingrediente número 1, aceitação. Ingrediente número 2, atenção. Ingrediente número 3, ajustamento. Ingrediente número 4, honestidade na relação. Honestidade. Se um marido cristão, se uma mulher cristã não forem totalmente honestos e totalmente verdadeiros e perdoadores, o casamento acabou. Acabou. Porque não se submeter um ao outro em honestidade, amado, é antibíblico. Olha, vão surgir, se não houver esse mútuo aceitamento, se não houver essa honestidade, olhos nos olhos, verdade, vão surgir os ressentimentos. E você tem que saber que ressentimento mata a relação. Ressentimento mata o casamento. Nós recebemos mulheres e homens em gabinete pastoral ressentidos dizendo, acabou. Acabou o amor? Não acabou o amor, acabou a relação, porque a pessoa está ressentida. Por que está ressentida? Porque não houve honestidade. Não houve verdade.
Todos nós temos defeitos, todos nós erramos, mas nós não podemos viver uma relação baseada na mentira, baseada na falsidade. Algum dia, lá na frente, essa falta de honestidade vai ser problema. Pode ter certeza. Se um cônjuge é responsável e o outro não é responsável, se um dá atenção à família e o outro não dá atenção, se um esconde coisas e o outro mente, amado, começa a haver uma série de ressentimentos. Faltou o quê? Honestidade. Faltou verdade. Colossenses 3,13 diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, se você perdoa, se você suporta, se você tem alguma queixa, mas você é honesto, você está imitando a Cristo. Você está fazendo como Cristo fez. 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. É o amor que faz a pessoa ser honesta. É o amor que faz a pessoa ser verdadeira. Amados, quando a pessoa mente, quando a pessoa é desonesta, quando a pessoa esconde coisas num casamento, ela não ama coisa nenhuma. E se não tem amor, acabou a relação. Maridos, uma relação só é saudável quando há cumplicidade de verdade e honestidade. Amém? Quinto ingrediente: apreciação. Nós vimos aqui aquela esposa sem atenção, sem nada, né? Sem apreciação nenhuma. A peça mostrou isso. Quando um marido ou quando uma esposa se apreciam, se admiram, se reconhecem, é maravilhoso, é tremendo, é lindo. 1 aos Tessalonicenses 5,11. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Consolar, disse Paulo, e edificar. Isto aqui é um tipo de encorajamento, é um tipo de apreciação, é um tipo de admiração. A coisa que mais encoraja uma pessoa é ela ser apreciada, é ela ser admirada pelo seu cônjuge. Isto é maravilhoso. O reconhecimento valoriza a pessoa, não deprecia. Nós precisamos disso, amado. Nós precisamos todos de apreciação de quem nós amamos, de quem nos ama. Quando você valoriza o seu cônjuge, na verdade você está valorizando o seu próprio casamento. Um casal que se admira, um casal que se aprecia, que se aceita, que é honesto, nunca terá na vida a possibilidade de um divórcio. Apreciação mútua gera estabilidade na relação. Provérbios 12:18 diz: alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Uma palavra de apreciação dada ao cônjuge pode curar. Uma palavra de apreciação a um marido pode desestressar esse marido. Provérbios 13:17. O mau mensageiro se precipita no mal, mas o embaixador fiel é medicina. Um cônjuge que fala em nome de Deus, amados. Um cônjuge que cita a palavra, que lança virtude na vida do outro. Isto é medicina, isso significa que traz cura. Se uma parte estiver enferma, seja do físico, seja da alma, seja da mente, o lançar a palavra, apreciar o outro, encorajar, consolar, isto cura. Provérbios 16:24. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Uma palavra agradável a uma esposa, uma palavra agradável a um marido, cura a pessoa. Restaura o ser humano.
Então, a apreciação, ela é encorajadora, ela levanta, ela leva para cima, ela leva adiante. Coloquei no telão para você guardar. Quando você valoriza o seu cônjuge, isto é testemunho para o mundo. Isto é dar testemunho de Cristo. Porque há pessoas que só falam mal do cônjuge e falam mal para o mundo. Vão no salão de beleza, o meu marido tá louco. Ninguém sabe de nada, mas a ideia que fica, o marido dela é louco. O marido vai em algum lugar, sai uma conversa, vai, olha, eu vou ficar mais um tempo, porque voltar para casa, minha mulher, pega no meu pé. Que testemunho é dado desse casamento? Ou a minha mulher tá feia, tá um bagulho, um bagaço. O que é isto? Isto é apreciar, isto é depreciar, isto é expor, isto é maligno, isto é maléfico, isto é demoníaco, isto é animalesco. Isto destrói relações, casamentos, não é? Agora, quando você valoriza o seu cônjuge, para o próprio cônjuge, e valoriza, louvando o seu cônjuge, para quem você tem oportunidade de falar, olha, isto é testemunho para o mundo. Isto é dar testemunho de Cristo na vida daquela família, naquele casamento. Então você deve mostrar ao seu cônjuge o que você aprecia nele. Ah, mas tem tantas coisas apreciáveis no cônjuge e às vezes só se vê aquele defeito. Não, porque o meu marido tem um dedão do pé, que o negócio ali. Amado, deixa o dedão do pé do marido. Tem coisas maravilhosas. Então assim, aprenda a apreciar, aprenda a buscar as virtudes, as qualidades, os talentos, as coisas boas. Apreciar o esforço do marido. Apreciar o esforço da mulher. Às vezes o marido diz, essa aí não faz nada. Ela não trabalha, fica em casa. Não trabalha, fica em casa. O trabalho mais escravo que existe é o trabalho da casa. Do lar. Aprendas domésticas. Esse é o trabalho mais difícil que existe, mais do que qualquer trabalho de homem. Porque a mulher tem que ser lavadeira, ela também é passadeira, ela é cozinheira, ela é professora, ela é psicóloga dos filhos, ela é médica, ela é artista para cuidar daquela casa, ela é arrumadeira, é decoradora, costureira, boleira, festeira. É verdade. Minha mulher não faz nada, fica em casa o dia inteiro. Queria que fizesse mais o quê? Então tem que valorizar. Tem que valorizar. É verdade ou não é o que eu estou falando? Porque tem marido, a mulher dele trabalha fora e ganha um salário. Que valorosa. Agora, se a mulher dele ficar em casa, não faz nada. Tem mulher que se largasse a sua casa e fosse trabalhar, você ia ver para onde tinha ido já a sua família inteira. Seus filhos onde estariam. Então nós temos que prestar atenção nisso, não é? Apesar do esforço do cônjuge, apesar do esforço da esposa, às vezes não tem reconhecimento, não tem apreciação. Então aprecie. Seu marido está trabalhando para, está se esforçando, está melhorando a sua vida, a sua casa, as suas condições. Aprecie isso. Sua esposa está lá lutando, segurando uma onda para você poder trabalhar, aguentando a bucha lá na casa. Aprecie isso na vida da sua esposa. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então nós temos que dar graça pelo marido, nós temos que dar graça pela esposa, nós temos que dar graça pelo casamento, nós temos que exaltar o lado positivo das coisas. Amém? 6º ingrediente, estamos vendo ingredientes para um casamento para sempre. Sólido, forte, afeto. Expressar afeto físico no casamento é vital. Afeto, nós falamos de palavras agora há pouco, né? De apreciação, isso é importante. Mas é importante tocar. É importante mexer no outro, sentir, abraçar, falar de perto, beijar, acariciar. Isto aqui é vital. Romanos 16 diz assim: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. O que é ósculo? Beijo.
Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Então veja, nós crentes somos aqui encorajados pela Bíblia a nos saudar um ao outro, dando um beijo santo no rosto. Ora, se nós que somos crentes, que somos família espiritual, somos encorajados a nos beijar uns aos outros com ósculo santo, com um beijo santo no rosto, e o casal casado? Então não pode ter limites nos afetos. Tem que tocar, tem que acariciar, tem que abraçar, tem que beijar. Isto tudo é o alimento do amor na relação, o afeto. Um casal que não se toca, não se abraça, não se acaricia, não se beija, não dá a mão, não anda abraçado, que afeto existe entre esse casal? Não existe. Então, o amor não está sendo alimentado, não tem comida este amor. 1 Coríntios 7:3. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. É devido muita coisa à esposa. Afeto, carinho, atenção, dignidade, atenção, apreciação, toque, beijo, abraço. E também, semelhantemente, a esposa conceda ao seu marido. Então, carinho é devido, afeto é devido, abraço é devido. O que é uma coisa devida? Deve, tem que pagar. Se Deus diz que você deve beijar, você deve beijar. É devido à sua esposa, ao seu marido. Beijo é devido. Versículo 4 e 5. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Então, não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração. E novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, não prive sentimentos de afeto. Não prive relacionamento íntimo com o seu marido, com a sua esposa. Quem estabeleceu a regra da vida conjugal foi Deus, amados. E com Deus não se discute. Ele estabeleceu afeto na relação entre o casal. Ele estabeleceu beijo, abraço, carícia, toque, sexo. Foi Deus que estabeleceu isso. Como necessidades legítimas no casamento. E isso não pode ser ignorado. Quando isso é ignorado, o casamento sofre. A vida conjugal afetiva é um benefício mútuo. Não vou colocar no telão, tira. Eu coloquei aqui uma ressalva, talvez eu fale aqui uma coisa fortíssima para alguns, até inédita. A vida conjugal, a vida sexual de um casal é uma responsabilidade espiritual. As pessoas precisam entender que quem é de Cristo, quem é salvo, quem tem uma nova vida em Cristo Jesus, é responsável pela sua vida conjugal. Isto é responsabilidade espiritual. Porque se o marido ou se a mulher se negam um ao outro, isso traz consequências muito más. Porque Satanás está à espreita. Quando um homem ou uma mulher casados não vivem essa necessidade legítima um do outro, e não vivem o benefício mútuo da vida conjugal, Satanás tenta e tenta mesmo. A maior ruína que existe numa relação é a traição por adultério. Esta é a maior ruína de um casamento. É a traição por adultério. A Bíblia diz que só uma pessoa que quer se arruinar na vida e ficar péssimo com Deus é que adultera. E a pergunta é, por que então há tanto adultério no nosso país? Nós vimos quinta-feira a estatística, 58% dos homens disseram que já adulteraram. E 48% das mulheres brasileiras disseram que já adulteraram. Por que tanto adultério? Porque as pessoas não sabem que quando há incontinência sexual, Satanás tenta. E quando você não pensa que a vida sexual é parte da sua vida divina, quando você pensa que a sua vida sexual não é parte da sua vida espiritual, você é um irresponsável.
E aí vem a tentação. Aí vem as brechas abertas para o derrotado. No telão. É possível ambos os cônjuges serem crentes e não terem um casamento cristão. Sabiam disso? É possível, o marido vem à igreja, é de Jesus, a esposa vem à igreja, é de Jesus, louva, canta, não é? Dizimam, ofertam, mas o casamento deles é possível que não seja um casamento cristão. É possível, amados. Isto aqui existe. Agora, então, o que é um casamento cristão? Casamento cristão é um casamento bíblico. É um casamento que segue os ensinamentos da Bíblia Sagrada. Onde as pessoas se amam, onde as pessoas se respeitam, onde as pessoas se aceitam, onde as pessoas se submetem umas às outras, onde as pessoas se encorajam, onde as pessoas se apreciam, onde as pessoas são honestas, onde as pessoas mostram afeto, onde as pessoas têm vida conjugal ativa. Se isto é uma verdade, o Espírito Santo de Deus está presente no casamento. Se não é, o casamento está fadado, você sabe, à crise e ao término. Você sabe que há casais que tomam a ceia juntos na igreja, mas em casa, um dorme no quarto, outro dorme na sala. Às vezes vem para a igreja junto, aqui sentam um do lado do outro, louvam, falam o que o bispo manda falar um para o outro, bonito e tal, mas vão para casa. Às vezes um dorme numa casa e outro em outra. São cristãos, mas não têm um casamento cristão. Filipenses 2,4 diz, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Eu não posso só pensar em mim. Você é casado. Você não pode só pensar em você. Você tem que pensar em você, mas você tem que pensar também no seu marido. Você tem que pensar na sua esposa. Versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós, quer dizer, pense, sinta conforme Cristo. Olha o que eu coloquei no telão. Traduzindo este versículo. Trate a sua esposa, trate o seu marido, como Cristo lhe trata. Cristo lhe ignora? Cristo lhe ignora? Cristo é desonesto com você? Cristo não lhe aceita? Cristo não lhe encoraja, por acaso? Então, trate o seu cônjuge como você vê Cristo tratar de você. Se você quiser, se você se comprometer, se você for um cristão bíblico e quiser ter um casamento cristão bíblico, você vai ser muito feliz. A sua maior fã, marido, deve ser a sua esposa. O seu maior fã, mulher, deve ser o seu marido. Então siga as instruções originais da Bíblia. Você pode hoje dizer ao seu cônjuge, meu bem, vamos ter uma vida feliz. Vamos ter um casamento cristão com padrão bíblico. Há uma frase do nosso apóstolo Miguel Ângelo que tem me tocado muito, mas tem mesmo, eu quero repartir com a igreja. Ele tem dito assim, a vida são 2 dias, um já passou. Pense nisso. A vida são 2 dias. Um já passou. Eu tenho amado esta frase. Não só para a questão conjugal, de relacionamento. Para tudo na minha vida. A vida são 2 dias. Pense nisso. Um já foi. Que é tudo que nós vivemos até hoje. Falta um dia. Nós vamos agora orar juntos. Nós vamos orar especialmente em casal. Eu quero que os casais que estejam aqui hoje se juntem. Aliás, deveriam estar sentados um ao lado do outro. Mas, enfim, de repente, um veio da casa da mãe, outro veio da casa da tia. Um dorme na sala, se arrumou primeiro do que o que dorme no quarto.
Um veio de carro e o outro veio de ônibus. Só Deus sabe. Nós vamos orar juntos, casais. Quero que cada marido, cada esposa fique do lado do seu cônjuge. Vamos todos ficar de pé nesta hora. Vou chamar o bispo aqui na frente, que eu quero orar com o meu bispo também, com o meu marido. Eu quero fazer uma proposta para os casais da igreja. Vamos renovar os votos, amados? Vamos? Ouvi 2 amém. Améns. Vamos falar? Vamos uns aos outros? Vamos. Vamos renovar votos de quê, bispa? De fidelidade, por exemplo. De amor. De companheirismo. Vamos mostrar o verdadeiro amor de Cristo que está na nossa vida. Vamos mostrar que a luta pela felicidade é recompensada por Deus. Você vai ter um casamento forte, um casamento feliz. Você vai ter o céu dentro da sua casa. Amém? Se você não tem o seu cônjuge aqui com você, você vai imaginar que ele está aí do seu lado. Amém? Você vai aí, pela fé, dar a mão, em nome de Jesus, e nós vamos orar. Feche seus olhos. Quem quer se casar vai orar. Já pelo futuro marido, futura esposa. Quem entrou aqui achando que o divórcio era a saída, ouviu a voz de Deus hoje, não é. Há ingredientes que estão no padrão bíblico, que podem fazer o seu casamento ser um jardim do Éden, um lugar de deleite. Feche seus olhos em nome de Jesus. Se você quer orar pelo seu pai, pela sua mãe, que está vivendo essa situação, você que é filho, interceda por eles agora. Senhor Jesus Cristo, Pai bendito, Pai amado, eu só pude pregar esta mensagem, Senhor, porque eu vivo com o meu marido, Senhor, esta realidade, Pai. Este padrão bíblico, cristão. Nós aprendemos, Senhor, um com o outro. São 29 anos aprendendo, Senhor. Mas são 29 anos, Senhor, aceitando-nos mutuamente, dando atenção um ao outro, Senhor. Ó Deus, apreciando Jesus, encorajando, Pai, sujeitando, Senhor. Ó Deus, ajustando todos os dias, ajustando, Pai. Ó Pai, depois daquele sim do altar, Jesus, quantas coisas, Pai, foram vividas. Nós estamos aqui hoje, Senhor, dando testemunho ao mundo, Pai, dando testemunho de Cristo em nosso casamento, Pai. Porque há um padrão bíblico que nos fez felizes, que nos fez ter um casamento sólido. Jesus, eu oro neste momento, Senhor, pelo meu marido, Pai. Assim como devem fazer as esposas que estão aqui, as que estão pela internet, Jesus. Eu oro pelo bem que Deus me deu, pelo cabeça da minha casa, pelo pastor, líder, sacerdote, profeta. Jesus, eu te agradeço, Senhor, pelo padrão bíblico. Eu oro, Jesus, neste momento, pelos meus filhos, Jesus. Nós oramos aqui pela nossa casa, Senhor. Eu oro pelo nosso presente, Pai. Eu oro pelo nosso futuro, Senhor. Eu oro até pelas noras que vão ingressar nesta família, Senhor. Eu oro pelo genro que vai ingressar nesta família, Senhor. Eu oro pelos filhos dos nossos filhos, Pai. Para que te temam, para que te ouçam, para que te obedeçam, Senhor. Eu oro pelos casais que aqui estão, Senhor.
pelas famílias que aqui estão, Senhor. Nós renovamos todos votos de fidelidade, de amor, de compromisso, Senhor, de sermos cristãos evangélicos com um casamento cristão bíblico, Senhor. Honra a nossa fé, Pai. Honra as nossas famílias, Senhor. Resgata, restaura, Senhor, aquele casal que está aos trancos e barrancos, Senhor. Aquele casal que já se esqueceu o que era o amor, Jesus. Que voltem ao primeiro amor, Pai. Nós temos certeza, Senhor, que Tu estás fazendo uma obra de restauração, Pai. Restauração no seio das famílias. Reestrutura, Senhor. Reestrutura os valores bíblicos dentro dos lares, Senhor. Todos nós podemos ser felizes. Tudo foi feito para nossa felicidade, Senhor. Todos os Teus preceitos são para nossa felicidade, Pai. Ó Deus, dentro das casas, que haja sorrisos. Senhor, dentro das casas, que haja louvor a Ti, Pai. Restaura, Senhor, a saúde familiar. Restaura, Senhor, a verdade dentro das casas, a honestidade. Que cada membro da família fale sempre a verdade. Que todos possam entender as mensagens maravilhosas deste altar, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, porque esta igreja é uma escola de felicidade, Jesus. Tu tens ensinado a cada um aqui a ser feliz. Glória a Deus. Cabe a nós, Pai, colocarmos em prática esta palavra. Vermos os nossos lares reestruturados para a Tua glória, Senhor. Por isso nós repreendemos agora todo o ataque do inimigo nos casamentos, todo o ataque do inimigo nas famílias, todo laço para cada família aqui representada está destruído agora. Ó Deus, nós destruímos, quebramos, anulamos essa seta envenenada do inferno, Senhor, na mente dos maridos ou das esposas, no coração dos homens ou das mulheres de Deus. Sentimentos errados sejam agora corrigidos, porque contra a nossa família não vale encantamento. Aleluia. Eu destruo agora, Senhor, em Teu nome, as fortalezas mentais, Em nome de Jesus. as fortalezas emocionais. Sim, Pai. Que todas as famílias da nossa igreja Ó Deus. possam viver o primeiro amor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém Amém. e amém. Glória a Aleluia. Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Ti, Jesus. Glória a Ti. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Glória a Ti, Jesus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga, minha família Minha família está num processo está num processo de cura divina. de cura divina. Diga, eu recebo Eu recebo a restauração, a restauração, a a reestruturação reestruturação do meu lar. do meu lar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Amém. Amém. Bispo. Amém. Senhor Deus, te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por essa palavra consoladora, por essa palavra edificadora de vidas, ó Pai. Obrigado, Jesus, por esta noite. Obrigado, Senhor, pelos teus desígnios, pelos teus propósitos. Obrigado pelo teu plano de vitória, Jesus, para as famílias da graça de Deus. Obrigado, Jesus, porque nós temos um local onde nós podemos escutar conselhos sábios, pregações alinhadas com a Tua palavra, Jesus, preceitos bíblicos, ó Deus, fundamentais para o bem-estar das famílias, ó Deus, que Tu formaste de acordo com o Teu padrão, ó Pai. Nós oramos agora mais uma vez, ó Pai, para aquilo que está desalinhado, aquilo que está em desajuste, ó Deus, que seja ajustado, ó Pai, e que haja, ó Deus, famílias perfeitas,
famílias estruturadas na graça de Deus, ó Pai. E que os frutos, ó Pai, sejam visíveis. Ó Deus, nós intercedemos pela vida de cada marido, Jesus, pela vida de cada esposa. Ó Deus, que os olhos tenham sido iluminados, os ouvidos, ó Pai, tenham sido abertos nesta noite, ó Deus, para reverem os seus posicionamentos, ó Pai, e tomarem atitudes santas, atitudes, ó Pai, respaldadas pela palavra da graça de Deus, para que o modelo, Jesus, de família, o modelo cristão, ó Pai, se ainda não foi implementado nessas famílias, ó Pai, que sejam a partir desse momento, a partir da pregação dessa palavra. Amém. Nós te louvamos, ó Pai, pela missão apostólica da graça de Deus, pela vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo, pela família apostólica. Te louvamos, ó Pai, por esse ministério santo, abençoado, que foi levantado por Ti, para levar, Jesus, esta maravilhosa palavra, edificadora de vidas, construidora, ó Pai, de pessoas, ó Deus, de caráteres. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor, porque fomos fincados na rocha que é Jesus Cristo, e nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, pelo teu cuidado, pelo teu carinho para conosco, ó Pai, através das pregações, através dos conselhos, ó Pai, que o Senhor tem trazido a esta igreja. Te louvamos pela vida da nossa bispa, Pai, ó Deus, pela sua dedicação, pelo seu esmero, ó Pai, no estudo da palavra, para que seja trazido ao seu altar, ó Pai, aquilo que de melhor Tu tens para os Teus filhos. E nós todos, ó Pai, temos sido galardoados em vida, através desta pregação, desta série maravilhosa sobre família, ó Pai, que os frutos virão. Nós já podemos ver, já podemos ouvir, e já podemos sentir os testemunhos, ó Pai. Te louvamos, Senhor, por cada família preciosa que Tu colocaste nesse lugar, ó Deus, que Tu plantaste nesse ministério. E nós declaramos, Senhor, que o Teu amor, o amor de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E as famílias benditas digam amém. Amém. Glória Senhor. a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Glória. Aleluia. Você terá uma semana vitoriosa. Aleluia. Eu creio numa nova história de famílias. Novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido, ouvirei de Sua boca, te abençoarei. Aleluia. Uma nova história Deus tem pra mim. No seu casamento. Um novo tempo Deus tem.
levantar um minuto suas mãos aos céus e receber essa nova história que o Senhor tem para sua família. O Senhor tem dito esse mês que a nossa família é forte, que a nossa família é um instrumento nas mãos de Deus. E hoje Ele falou que o seu casamento será novo. O seu casamento não será mais o mesmo. O seu casamento hoje se renovará pela fé, porque o Senhor já ministrou isso à sua vida, à sua casa. Então comece a agradecer a Ele. Comece a dizer: Senhor, obrigado, porque a partir de hoje eu viverei, Senhor, dias melhores. Eu viverei dias, Senhor, melhores na minha vida, com a minha esposa, com os meus filhos, porque eu vim aqui e eu recebi o que o Senhor tem para minha vida. Aleluia. Os casais da igreja não serão mais os mesmos. Os casais dessa igreja serão fortes. Os casais dessa igreja se amarão. Os casais dessa igreja declararão o seu amor com o seu cônjuge, para a sua esposa, para o seu marido, porque o Senhor tem feito uma obra tal no meio das famílias da igreja. E os que creem têm um grande brado de vitória. Diga: eu recebo na minha família, eu recebo na minha casa uma nova história, uma nova história. Diga: uma nova história. Aleluia. Uma nova história Deus tem na sua casa, no seu casamento. Começou um novo tempo, infinitamente melhor. Hoje o Senhor disse: você é um abençoado. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Aleluia. Glória a ti, Senhor. Bendito és. Aleluia. Vá em paz. Vá feliz para viver uma nova história. Um novo tempo que já começou. Aleluia. Boa noite a todos. Tchau. Até amanhã. Até Oração amanhã. e confissão. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Tchau, internautas. Você tem uma nova história para viver.